Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor porque nos dá mais uma vez o privilégio de, ao fim do dia, podermos estar aqui a buscar a sua face, sermos consolados, sermos fortalecidos e aprendermos dele. Vamos abrir o Salmo 117, tem apenas 2 versos. E vamos ler então este salmo para podermos dar início ao nosso culto. Salmo 117. Vamos orar um bocadinho. Amém? Salmo 117. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Vamos ler mais uma vez, antes de orarmos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, Pai, e somos gratos, Senhor, porque Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Senhor. As Tuas verdades, Senhor, duram para sempre, Senhor, e nós podemos confiar em Ti de todo o nosso coração, Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, nós nos encontramos aqui, Pai, mais uma vez para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor, para buscar a Tua face. E nós Te pedimos, Senhor, que desde já Tu estejas a falar aos nossos corações, Senhor, que desde já esteja a abrir o nosso entendimento, Pai, que desde já, Senhor, esteja a derramar a Tua graça, do Teu amor e da Tua presença nos nossos corações. Por isso, bem-nos abençoar durante este tempo, enche-nos da Tua paz e da Tua alegria, Senhor, e recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão como cheiro suave às Tuas narinas, Pai. Obrigado por aqueles que já estamos aqui, Senhor. Abençoa aqueles que nos faltam também, Senhor. Se ainda vêm a caminho, Senhor, Tu os livres e guardes todo o mal, Senhor, de todo acidente e incidente, e os faças chegar em segurança. Se por algum motivo não podem estar connosco, Pai, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre as suas vidas, Senhor, que Tu os auxilies naquilo que eles carecem neste momento, Pai, e renoves as suas mentes e os seus corações, Pai. Que eles também sejam abençoados como nós já estamos a ser. Isto é o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Por isso, dirige-nos agora, Pai, fala ao nosso coração, isto nós Te pedimos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Vamos então entoar um hino maior que tudo, para a glória do Senhor. Que a natureza e tudo isso
vamos então dar início ao nosso estudo, dar a continuidade ao nosso estudo, e eu convido os irmãos a abrirem em Efésios, capítulo 6 e versículo 11. Efésios, capítulo 6 e versículo 11. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Efésios, capítulo 6, versículo 11. Eu percebi o versículo 1. Não, 11. Vamos ler mais uma vez. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos orar mais uma vez. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós vimos mais uma vez a Tua presença neste momento, Pai. Te agradecemos por este hino que consolou o nosso coração, Senhor, pelo salmo lido, Pai. E agora te queremos pedir, Senhor, que Tu abras o nosso entendimento para o estudo desta noite, Senhor. Que contendas com o nosso coração, Senhor, que nos ajudes a compreender aquilo que queres ministrar às nossas vidas, Senhor, e que nós possamos guardar o mais íntimo do nosso ser, Pai. Por isso, abençoa-nos, Senhor, auxilia-nos, Senhor, Tu que buscas até a divisão da alma e do espírito, Senhor, Tu que venhas, Senhor, realmente esclarecer todas as nossas dúvidas, Senhor, e que verdadeiramente nós possamos sair daqui mais uma vez consolados e fortalecidos, Pai. Te pedimos também que desde já, Senhor, repreendas toda a ação do maligno no nosso meio, Pai, pois sabemos que quando a palavra da verdade, a palavra que transforma, Senhor, é pregada, Senhor, o inimigo vem tentar endurecer os nossos corações, vem tentar nos distrair, Senhor, vem tentar impedir que nós recebamos a Tua palavra, Pai. Mas a Tua palavra é preciosa, Senhor, e nós precisamos buscá-la, Senhor, como quem busca o ouro e a prata, Pai. Por isso te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, e te pedimos, Senhor, que realmente ela venha fazer diferença na nossa vida. Isto é o que nós te pedimos e desde já agradecemos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós temos abordado realmente os temas de como o mundo, como tenta influenciar a nossa vida, a nossa forma de pensar, e como a nossa carne foi programada para nós vivermos longe de Deus, para nós sermos independentes deste Deus maravilhoso que nos criou. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos fala não só nestas lutas, nestes inimigos que nós enfrentamos, nesta oposição, mas também nos fala na oposição de um inimigo que é feroz, que é o diabo, o inimigo das nossas almas, do qual o Senhor Jesus diz que ele é o pai da mentira. Vamos abrir em João, capítulo 8, versículo 44. João, capítulo 8, versículo 44. Capítulo 8, João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim: vós tedes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o Senhor Jesus define bem quem é o inimigo das nossas almas, quem é o diabo, e diz que ele é o pai da mentira e que ele é mentiroso. Então, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos ver que a boa notícia para nós é que o Senhor Jesus veio destruir as obras de Satanás. Então, nós temos a certeza que aquilo que Jesus firma na sua palavra é certeza para nós e nós precisamos ter essa certeza. Jesus veio para destruir toda a obra de Satanás.
Mas uma coisa que nós vivemos no nosso mundo e na atualidade, e nós crescemos, é que realmente nós temos tendência a fazer separação daquilo que é físico, daquilo que é espiritual. E uma das tendências que nós temos é desvalorizar, muitas vezes, o mundo espiritual, muitas vezes desvalorizar aquilo que a palavra nos fala. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra nos fala realmente do inimigo das nossas almas. De Gênesis a Apocalipse o apresenta como o pai da mentira, o apresenta como o anticristo, apresenta como o mal. Então a palavra do Senhor nos apresenta realmente este inimigo, mas nós muitas vezes temos tendência a menosprezar a sua ação e a menosprezar quem ele é na realidade. Então muitas vezes nós pensamos, será que como cristãos nós somos tentados? Será que como cristãos o inimigo das nossas almas tem poder sobre nós? E nós muitas vezes pensamos que como sou cristão, então estamos imunes ao veneno, ao ataque do inimigo das nossas almas. Mas na realidade essa é uma ilusão e uma mentira para nós. Porque exatamente porque os cristãos, que nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós somos o centro do alvo, o qual Ele deseja com mais ferozidade atingir e destruir. Por isso é que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos revestir com a armadura de Deus. E a armadura de Deus não é para qualquer um. A armadura de Deus é para quem? Para o cristão. Para aquele que crê em Deus, para aquele que crê em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, a pensar nisso, nesta carta aos Efésios, ele nos fala realmente da luta constante que nós temos e da necessidade de nós estarmos preparados com essa armadura para as lutas. A palavra do Senhor nos diz que as nossas lutas não são contra a carne, nem contra o sangue, mas são o quê? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, nós precisamos ter essa consciência que a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas e os seus anjos, aqueles que o seguem, aqueles que o servem. E nós não podemos esconder a nossa cabeça na areia. Quando faz-nos lembrar um pouquinho, agora esquece-me o nome daquele animal australiano, que ele normalmente tem o hábito de, quando vê o inimigo, ele esconde a cabeça debaixo da terra para se proteger, a avestruz. Só que ao esconder a cabeça, o que é que ele deixa exposto? A maioria do seu corpo. Então ele esconde a cabeça, mas deixa o seu corpo exposto para os ataques. Então quando nós olhamos esta batalha que nós enfrentamos, se nós escondermos a cabeça, se nós negligenciarmos, se nós rejeitarmos essa ação do maligno, então nós estamos a tornar vítimas, realmente estamos a pôr propícios para o ataque do inimigo das nossas almas. Então, quem é este inimigo das nossas almas? Quem é Satanás e como é que ele opera e como é que ele trabalha no nosso meio? Então, nós vemos que Deus criou Adão e Eva para quê? Para governar sobre as aves do céu, os animais do campo e os peixes do mar. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Gênesis, como é que andava o inimigo das nossas almas? Ele rastejava. Não é? A palavra nos apresenta como uma serpente. Então ele rastejava diante das pessoas dos quais Deus tinha criado. Então o ser humano, Adão e Eva, tinham autoridade sobre ele e ele rastejava exatamente porque o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Adão e Eva, eles entregaram ao aceitar aquele desafio de Satanás, eles entregaram o seu direito de governar ao inimigo das nossas almas. Por isso é que Jesus, quando se refere a ele, diz que ele é o príncipe deste mundo. Porquê? Porque Adão e Eva abriram mão daquilo que Deus lhes tinha entregue, que era dominar e governar todas as coisas, e abriram mão quando decidiram ouvir aquilo que Satanás dizia e pecaram contra o Senhor. Então, ele é chamado o príncipe das potestades do ar. E também é dito que o mundo inteiro
jaz no maligno. Então, na palavra do Senhor tem textos profundos que nos mostram quem é este inimigo, que ele é o maligno, que ele é o pai da mentira, que ele é o destruidor, que ele é o mal personificado. Então, este é o inimigo das nossas almas. E uma coisa que muitas vezes nós parece que temos dificuldade em compreender e dificuldade em aceitar, e às vezes queremos colocar Satanás no mesmo estatuto de Deus. Nós sabemos que Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é todo-poderoso, e muitas vezes nós colocamos o inimigo das nossas almas no poder sobrenatural como se ele tivesse ao mesmo patamar do nosso Deus. Só que nós esquecemos de uma coisa, é que o único Criador é Deus. E que Satanás foi um anjo criado exatamente como nós. Da mesma forma que nós não temos compreensão, nem temos onisciência, nem temos todo o poder, o inimigo das nossas almas está no mesmo patamar que nós. Deus pode estar em todo lugar, mas o inimigo das nossas almas, o diabo, só pode estar num lugar. Por isso é que ele o Satanás e os seus anjos, os demónios. Então, se Satanás estiver a operar num lugar, ele não tem o poder de Deus estar em todo lugar. Ele só está a operar naquele lugar e naquela pessoa. Agora, ele tem os seus anjos espalhados, os demónios espalhados pelo mundo, a operar noutras vidas. Mas ele não tem os mesmos poderes que Deus. Ele é limitado. E há alguém que diz que comparar o diabo a Deus é a mesma coisa que comparar uma formiga a uma bomba atómica. Uma formiga é minúscula, é pequeniníssima. E nós sabemos que uma bomba atómica, como já ouvimos e já houve experiência no nosso planeta, quando a bomba explode, aquilo cria uma destruição total. Então, comparar uma coisa insignificante a uma coisa toda poderosa é aquilo que muitas vezes tentam comparar Deus e o diabo. E na realidade o diabo é como uma formiga. E o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e é maravilhoso. Então, Satanás não pode estar em todo lugar. Satanás é limitado. E a outra coisa que nós precisamos compreender é que Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. E tem poder sobre o inimigo das nossas almas. Na cruz, Jesus Cristo despojou a Satanás. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 2 e versículo 15, perdão. Colossenses, capítulo 2 e versículo 15. Colossenses, capítulo 2 e versículo 15. Que diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então Jesus Cristo tem todo o poder, Ele está acima de todos os principados, potestades e autoridades. E Satanás, de facto, ele está completamente debaixo do controle e da autoridade de Deus. Ele só pode operar entre as fronteiras que Deus estabeleceu para que ele operasse. Então, Satanás é uma coisa que vemos na sua limitação, é que ele não consegue ler a nossa mente perfeitamente. Por exemplo, Deus sabe tudo o que passa na nossa mente. Deus conhece todas as coisas. Mas se nós olharmos uns para os outros, eu não consigo perceber o que o irmão está a pensar. Às vezes, pelas atitudes, eu consigo pensar mais ou menos, imaginar o que vai na mente por causa das palavras ou das ações. Da mesma forma, Satanás ele não consegue ler a nossa mente, ele não sabe o que vai na nossa cabeça. Ele é limitado e ele não consegue entender tudo aquilo que nós estamos a pensar. Então nós podemos ver que muitas vezes temos a ideia que parece que Satanás sabe todas as coisas, Satanás sabe aquilo que nos vai no entendimento e nós ficamos com tanta facilidade porque parece que ele conhece aquilo que nos vai passar na mente. Mas na realidade isso não é uma verdade, porque da mesma forma que nós somos limitados, ele também é limitado e o único que conhece
a nossa mente na totalidade é somente Deus. Então, por exemplo, e é interessante nós notarmos isto, quando a palavra do Senhor aborda os anjos e pessoas ou demónios e pessoas, é falado em voz alta, é feito em voz alta. E só Deus sabe o que passa na mente das pessoas. Por exemplo, em Daniel, capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele pede aos magos para lhe explicarem os sonhos. E a prova de que Satanás não tem poder para saber o que vai na mente do rei, e ele não consegue, os magos não conseguem interpretar os sonhos. Só Daniel é que conseguiu interpretar os sonhos. Para quê? Para que se cumprisse realmente a vontade de Deus e Daniel chegasse àquilo que Deus tinha preparado. Então nós vemos que Satanás é limitado. Se ele tivesse conseguido ler a mente do rei, então ele poderia muito bem impedir Daniel de avançar naquilo que Deus tinha preparado e de avançar no serviço ao rei do qual Daniel se encontrava a fazer. Então isso não significa que Satanás não pode colocar pensamentos na nossa mente. E a palavra do Senhor nos diz claramente e ensina que ele consegue fazer isso. Então Satanás, ele não sabe o que passa no nosso entendimento, ele não sabe o que vai na nossa mente, mas ele consegue lançar pensamentos à nossa mente. Então é bem diferente nós termos esse conceito. Satanás é limitado, Satanás não consegue ler o nosso entendimento, mas ele consegue lançar os dardos inflamados ao nosso pensamento para nós pensarmos sobre algum assunto, sobre termos um pensamento dirigido por ele. Então, como é que trabalha Satanás? Então, Satanás trabalha através da rede dos seus anjos caídos, dos principados, das potestades, dos príncipes destas trevas, das hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então, estes termos aplicam-se a diferentes tipos de anjos caídos, mas ele tem, se podemos dizer assim, um exército do qual ele utiliza para trabalhar na vida do ser humano, para buscar atingir as nossas mentes. Então, o que é que ele faz? Ele lança as ideias, lança os pensamentos com o objetivo de nos fazer cair. Então, vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E nos fala realmente o agir de espíritos enganadores na nossa mente. 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1. Que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Será que, como cristãos, nós estamos assim enganados para que abandonemos a nossa fé e ouçamos os demónios? Vamos ver aqui 3 coisas que a palavra do Senhor nos diz para tentarmos compreender como nós somos afetados, muitas vezes sem nós darmos sequer por isso. Em 1 Crônicas, eu vou ler, para não perdermos muito tempo, capítulo 21, e o versículo 1 diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Quando nós vemos esta situação de Davi, nós vemos o quê? Satanás incitar Davi para ele ver qual era o número dos habitantes, o número dos homens, o número daqueles que podiam lutar, para quê? Para ele deixar de buscar a Deus e pensar nos seus recursos. Pensar que a partir daquele momento que ele tinha tantos homens, então ele tinha confiança e recursos para lutar e alcançar as vitórias que ele tinha. Mas isto era a ideia dele? Não, pelo contrário. Se ele se apercebesse que era um dardo inflamado pelo inimigo das nossas almas, se ele imaginasse que era Satanás que estava a colocar essa contagem de números com o objetivo de ele se sentir fortalecido e forte, certamente Davi tinha rejeitado esse tipo de pensamento e não teria aceitado na sua vida. Quando nós olhamos também para Judas Iscariote, filho de Simão,
Satanás pôs no seu coração que ele traísse a Jesus Cristo com um beijo na face e o entregasse para a morte. Na realidade, estes pensamentos não eram de Judas, não vinham do seu coração, mas foi o inimigo das nossas almas a lançar esse tipo de pensamento, esse tipo de ação na mente de Judas. No entanto, quando Judas se apercebeu do grave erro que cometeu, o que é que ele fez? Infelizmente, ele saiu e enforcou-se. Porque é quando ele teve consciência do ato que tinha feito. E temos outra situação ainda, que Satanás encheu o coração de Ananias e de Safira. Vamos abrir em Atos, capítulo 5, e versículo 13, e vamos ver o que diz. É um texto bem conhecido nosso, que serve como exemplo de quando nós queremos enganar Deus, mas é pensamento lançado pelo inimigo das nossas almas sobre a mente de Ananias e de Safira. Atos capítulo 5, versículo 3, que diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Então Ananias, quase certeza que pensava que esta ideia, este pensamento vinha dele, mas a palavra do Senhor torna clara que o que originou este pensamento foi Satanás. Ananias foi enganado e isso teve consequências terríveis na sua vida. Então Deus teve que enviar uma mensagem poderosa para a igreja primitiva, para que eles compreendessem como Satanás opera. Os discípulos dizem: Ananias, se porventura guardasses tudo, não era teu. Mas o que é que Ananias fez? Com um pensamento cheio e dardo inflamado em das nossas almas, o que é que ele disse? Vou entregar uma parte, vou guardar a outra, e eles vão pensar que eu dei tudo, pensando que Deus não sabia as coisas, mas Deus sabe todas as coisas. E ele deixou-se levar pelo dardo inflamado do maligno. Este pensamento de deturpação, de erro e de mentira para com o Senhor, porque foi ao Senhor que ele estava a mentir, e foi o Senhor que revelou aos discípulos esta ação que ele estava a ter. Então, ele sabia que o diabo conseguia que nós abandonássemos a verdade. Ele podia ter um certo controle sobre nós. Então, se os discípulos seguem e se Deus não manifesta que Ele conhece todas as coisas, então a partir daí o diabo poderia realmente ter esta atitude de que conseguisse que nós deixássemos a verdade absoluta, a verdade completa, e começava a ter poder sobre as nossas vidas. Nós compreendemos que com este texto, como de Ananias, este exemplo de Davi, que Deus conhece os nossos pensamentos e que nós não podemos enganar. Ou nós estamos na verdade ou nós não estamos na verdade. E o que o diabo quer fazer é distorcer e tirar essa verdade da nossa mente e do nosso coração. Ele quer governar a nossa vida. E por isso Deus utilizou este exemplo de Ananias e Safira para que o povo não se deixasse influenciar a sua mente pelos dardos inflamados do maligno. Então não é preciso ter muita fé para acreditar que Satanás consegue colocar pensamentos na nossa mente. Ele consegue fazer com que nós pensemos que esse pensamento vem de nós, seja o pensamento, seja uma ideia, seja um pensamento fútil, seja aqueles pensamentos de que ou eu sou feio, ou eu sou um inútil, ou eu não consigo fazer nada. São tudo pensamentos que vêm lançados pelo inimigo das nossas almas. Então nós já podemos ver que o inimigo das nossas almas ele tem poder de lançar o dardo sobre os nossos pensamentos. E nenhum de nós é forte o suficiente para achar que consegue resistir. Porquê? Porque nós estamos no centro do alvo e ele não deixa de lançar esses dardos inflamados contra a nossa vida. Então, Satanás ele utiliza algumas estratégias e elas podem ser divididas em três, que é a tentação, a acusação e a decepção. Então, nós sabemos que a palavra do Senhor nos compara a vida cristã como o quê? Como uma corrida. E não há nada que Satanás não tente fazer para nos tentar bloquear
nessa corrida, nesse caminho. Ele sabe que, independente de todas as coisas, nós vamos continuar a correr essa corrida. E Ele não pode nos impedir dessa carreira, não pode nos impedir de chegar até à meta. Mas pelo caminho Ele tenta criar várias situações. Nós faz-nos lembrar aquela corrida de obstáculos. O atleta vai chegar até à meta, mas ele precisa saltar os obstáculos. E é isso que Satanás muitas vezes faz conosco. Mete pessoas que chamam por nós, pessoas que tentam nos seduzir, pessoas que nos tentam desviar dos caminhos do Senhor, pessoas que nos desafiam, que nos vamos sentir melhor a fazer alguma coisa que está longe do Senhor. Então são tudo distrações que o inimigo das nossas almas tenta fazer para nos separar. Então isso faz com que nós sejamos atrapalhados na nossa caminhada. E ele também utiliza acusações contra nós. Por exemplo, quando nós pecamos, qual é a primeira ideia que vem ao nosso pensamento? Falhei de novo. Não saio desta vida. É sempre a mesma coisa. Sou cristão inútil. Busco, mas estou sempre a cair no mesmo erro. Estou sempre a cometer uma falha. Mais vale ao menos não tentar buscar esta vida de santidade, esta vida de entrega a Deus. Porquê? Porque eu estou sempre a falhar. Sou inútil. É este tipo de pensamento que Satanás tenta lançar muitas vezes na nossa mente. Para quê? Para nos tentar impedir. Então ele vem com esta acusação mentirosa. Porquê? Porque ele não quer que nós busquemos a cada dia a santidade. Porque quanto nós mais buscarmos ao Senhor e mais o conhecermos, mais resistentes nós estamos contra as ciladas do inimigo das nossas almas. Ele também nos faz ver as coisas de forma de nos sentirmos decepcionados com as suas mentiras. Ele procura nos fazer sentir decepcionados, como se nós não conseguíssemos alcançar a meta, como se nós não conseguíssemos chegar lá, como mais valesse desistir, porque nós estamos na realidade a ir por um caminho errado e não é este caminho. Então o inimigo nos faz ver essas mentiras e nos tenta levar ao engano. Então o inimigo das nossas almas, ele está sempre a tentar que nós pequemos, está sempre a buscar estabelecer esses padrões negativos nos nossos pensamentos. Então eu não faço nada bem, eu nunca vou conseguir, eu sou um pecador, esforço-me e parece que não dá em nada. Então esse é o tipo de pensamento que o inimigo das nossas almas tenta colocar na nossa mente para nos tentar atrapalhar, para nos tentar fazer acreditar que nós estamos constantemente a decepcionar Deus e que nós acreditemos nessas mentiras e nos sintamos. Quando nós olhamos e vemos que muitos irmãos estagnaram no caminho, porquê? Porque o inimigo das nossas almas conseguiu lançar o pensamento errado, o sentimento errado, e a partir desse momento que nós aceitamos essas mentiras na nossa vida, então nós temos o nosso caminho atrapalhado e muitas vezes nós estagnamos no caminho, que mostra um prejuízo para a nossa vida. Então o inimigo das nossas almas, ele busca de toda a forma nos fazer abrandar no caminho, porque ele não nos pode parar no caminho, mas pode nos atrasar e atrapalhar de forma a que nós sintamos que realmente estamos parados. Mas se nós, porventura, estamos a experimentar uma batalha na nossa mente, existem 3 perguntas que nós precisamos descobrir. Quantos de nós já experimentamos alguma forma de tentação, por exemplo, esta semana que passou? E se calhar todos nós já sentimos a tentação na nossa mente de ou falar mal de alguém, ou fazer alguma coisa errada, ou buscar alguma coisa errada. Então, quase todos nós já passamos por alguma situação dessas. Se nós formos refletir na nossa semana, certeza que alguma coisa já foi lançada na nossa mente e no qual já sentimos essa tentação de fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Quando nós temos lutado, quantos de nós temos lutado contra a voz do nosso acusador? Então, colocando a pergunta de outra forma, quantos de nós lutamos com pensamentos como, por exemplo, eu sou estúpido, eu não consigo, eu não vou mudar, Deus não me ama, sou indiferente para os outros,
Então, muitos tipos de pensamentos que muitas vezes vêm, e quantos de nós estamos a lutar contra esse tipo de pensamentos? Então, cada um de nós tem passado por isso, e Satanás acusa-nos perante Deus noite e dia. Quando nós olhamos para a vida de Jó, o que é que nós encontramos? Satanás entrar na presença do Senhor e a acusar Jó, a desafiar Jó perante Deus, de que Jó afinal não era assim um servo tão fiel como o Senhor diz. Então, dia e noite, ele procura acusar-nos na presença do Senhor. Nós conhecemos a história de Jó e sabemos que os seus filhos realmente às vezes tinham atitudes realmente de buscar os prazeres do mundo. Mas Jó, como homem que amava ao Senhor e amava os seus filhos, e ele entregava os seus filhos ao Senhor, ele pedia perdão pelos seus pecados. Isso prova a fidelidade de Jó para com Deus, mas o inimigo vai e diz: olha, afinal o teu Jó não é assim tão bom. Tu dizes que ele é bom porque tu lhe dás tudo, tira-lhe agora as coisas e tu vais ver se ele permanece fiel. E nós vemos que Deus deu a permissão a que Satanás tirasse, e o que é que Jó permaneceu? Fiel com este Deus Todo-Poderoso. Então, o inimigo não cessa de estar na presença do Senhor a acusar-nos perante o nosso Deus. E quantos de nós temos sido enganados por este nosso inimigo? Se nós tentarmos, nós vamos saber isso, realmente nós vamos compreender. E se nós tentarmos enganar, por definição, tentarmos perceber, então nós vamos saber que a decepção é a estratégia principal de Satanás. Então, Satanás é astuto e é apto para buscar-nos fazer pecar. Então, ao abrirmos brecha, nós damos oportunidade a quê? A que o pecado entre na nossa vida. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, e vamos ler o versículo 26 e 27, que nos fala realmente sobre essas brechas que nos levam tantas vezes a pecar com a nossa vida. Efésios, capítulo 4, e o versículo 26 e 27. Também é um texto bem conhecido nosso, do qual tantas vezes meditamos sobre ele, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, o que a palavra nos diz é que se nós não lidarmos com a ira, então nós damos brecha ao diabo na nossa vida. E a palavra brecha, no grego, ela significa de nós darmos um lugar para o diabo agir na nossa vida. É interessante que nós pensamos brecha, pensamos algum espaço para ele entrar, mas na realidade o que ele está a dizer é que nós estamos a dar lugar para ele poder agir livremente na nossa vida. Então, precisamos compreender que a ira em si ela não é pecaminosa, não é o nós nos irarmos que está o pecado, mas é em nós deixarmos que essa emoção se transforme em algo mais profundo e traga prejuízo na nossa vida. Em que ela deixe de ser ira e se torne amargura no nosso coração, e então aí damos lugar para que o diabo nos cheirando e utilize a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que a quem perdoarmos alguma coisa, também o Senhor nos perdoa, se é que de alguma coisa nós temos perdoado. Nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. É bom nós lermos estes textos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Que diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis, não ignoramos as suas ciladas, não ignoramos a sua astúcia. Então, quando nós olhamos para o perdão, nós pensamos realmente como a falta do perdão
traz um prejuízo. Irmãos, e todos nós já passamos por alguma situação em que nós tivemos dificuldade em perdoar. E quando nós tivemos dificuldade em perdoar, o que é que isso criou na nossa vida? Amargura, tristeza, dor. Então, porquê? Porque deixamos que a ira se transformasse na amargura. Porquê? Porque no momento que nós não perdoamos, então nós demos lugar a que Satanás operasse na nossa mente e no nosso coração. E ele busca constantemente nos fazer pecar, busca constantemente ter influência nas nossas vidas. E a nossa tendência, muitas vezes, é procurarmos essas atividades em que o inimigo das nossas almas tem poder para agir na nossa vida. Mas a batalha está principalmente na nossa mente e ele quer nos levar à imoralidade e à discórdia. Nós não compreendemos, muitas vezes, quem é o nosso inimigo e, portanto, é fácil nós criticarmos a nós próprios e aos outros. Então, pensando nisso, qual é a relação entre os demónios e os cristãos? E é muito importante nós nos debruçarmos neste ponto, porque nós não estamos a falar somente sobre cristãos e não estamos a falar sobre os cristãos serem possuídos pelos demónios ou pertencerem aos demónios. Uma falta de compreensão que existe muitas vezes no nosso meio é que muitas vezes pensam que, como cristãos, ao ser atacados nas nossas mentes, nós às vezes pensamos que Satanás volta a ter poder sobre a nossa vida. E nós não podemos esquecer de uma coisa: Satanás pode nos tentar, mas jamais ele pode voltar a sentar-se no trono do nosso coração. Porquê? Porque Jesus Cristo ocupou esse lugar. E no momento que ele ocupa o lugar do trono do nosso coração, mas não o pode ocupar. Então muitos ainda pensam às vezes que pode ser, este tipo de atitude pode ser possessão demoníaca, mas na realidade a palavra do Senhor nos deixa claro que o crente jamais pode voltar a ser possuído pelos demónios. Tínhamos essa possibilidade quando o trono do nosso coração estava vazio. Mas agora que está ocupado com aquele que tem poder sobre todas as potestades e sobre todas as coisas, isso jamais pode acontecer na nossa vida. Mas ele pode nos tentar e fazer cair. Mas isso não é uma possessão, como muitas vezes se pensa, é apenas uma influência de Satanás para ganhar a nossa mente e o nosso pensamento. Muitas vezes nós vemos alguns acederem a esses pensamentos e parece que na realidade eles retrocederam nas suas vidas com Cristo. Mas se têm Cristo, na realidade, esse lugar no seu coração jamais pode ser ocupado. Tem um pastor que ele conta a experiência, não sei se contei a semana passada ou há 2 semanas, em que ele diz que, como Satanás atacava a mente dele através dessas palavras, como nós falámos há 2 semanas, que eram lançadas na sua mente, de que ele não prestava, de que ele não valia nada, e os pais diziam que ele não tinha futuro e que dali não ia ser nada. E depois de ele se converter, de ser um obreiro e de Deus utilizar a sua vida, e ele abriu brecha para que Satanás lançasse novamente esses dardos sobre a sua mente. E o que é que ele fez? Ele deixou de acreditar em Cristo? Não. Deixou de ter Cristo no seu coração? Não deixou. Mas a sua vida, por causa destes dardos inflamados, fez com que ele retrocedesse, com que ele entrasse numa vida do alcoolismo, porque ele não estava conseguindo lidar com esta dificuldade, e então passou anos na miséria. Até que um dia o Senhor abriu o seu entendimento e ele compreendeu a luta que ele estava a viver. E o Senhor o auxiliou a tomar a armadura cristã e a fechar a sua mente contra os ataques do inimigo. E o Senhor restaurou a sua vida e ele voltou a ser um homem que dava glória a Deus e tinha a sua vida novamente a servir ao Senhor com todo o seu coração. Então nós vemos que Satanás tem poder de lançar os dardos, mas ele jamais tem poder de voltar a assumir a vida do cristão, a voltar a tomar posse da vida e se ir a andar da forma que lhe apetece. Então Satanás cega o entendimento. Satanás lança os dardos inflamados à mente do crente, mas jamais ele pode se apossar novamente dessa vida. E uma coisa que nós precisamos compreender e que é uma boa notícia para nós é que essas brechas, esses pensamentos, eles podem ser ultrapassados
em Cristo Jesus. E nós temos a oportunidade de fechar a nossa mente pela palavra e pela ação de Cristo. Então nós podemos ultrapassar todas essas dificuldades. Então, como é que nós podemos utilizar e ter a nossa defesa? Como é que nós compreendemos a nossa posição em Cristo? Então, Jesus veio destruir a obra de Satanás, como nos diz em 1 João 3,8. Então, ele derrotou o Satanás na cruz do Calvário e ele desarmou a Satanás. A crucificação, a ressurreição, a ascensão de Cristo assegurou toda a sua autoridade na terra e no céu, que lhe foi entregue pelo Pai. Todo o poder e toda a autoridade é tua. Então nós precisamos compreender esta postura. Então qual é a posição de Jesus Cristo agora? Vamos abrir em Efésios, capítulo 1 e versículo 19 a 22. Efésios, capítulo 1, versículo 19 a 22, que diz assim: E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então Jesus Cristo está à destra do Pai, sentado no trono, e tem todo o poder e toda a autoridade, muito acima dos principados e muito acima das potestades. Então Jesus Cristo tem todo o poder, e Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E é dito agora que Ele é o cabeça de todas estas coisas. Então, qual é a nossa posição? E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Isto é o que a palavra do Senhor nos fala. Então, nós estamos sentados com Cristo, aonde muito acima de Satanás e de todos os poderes demoníacos. Se nós pertencemos a Cristo e nós estamos com Ele, então nós temos o poder para resistir aos demónios e ao inimigo da nossa alma. Então, devido à obra de Cristo, consumada naquela cruz do Calvário, a Igreja recebe o poder e a autoridade para continuar o trabalho de Jesus Cristo. Nós somos comissionados para dar seguimento à sua obra, para fazermos discípulos. E nós temos autoridade sobre o reino das trevas devido à nossa posição em Cristo. O poder não está em nós, mas está naquele que está em nós, está naquele que nos comprou por bom preço, está naquele que realmente nos atraiu a si. Então, a nossa autoridade é de fazer a vontade de Deus. Nada mais e nada menos do que isso. Então também temos a força do poder de Deus, logo que nós somos cheios pelo seu Espírito Santo. Paulo, em Efésios 6,10, diz: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós vivemos em vitória quando nós dependemos dos recursos e vivemos no seu poder, mas vivemos vidas derrotadas quando nós dependemos dos nossos recursos e vivemos no nosso poder. Então, o que nós compreendemos claramente é que se nós vivemos no Senhor e com os seus recursos, então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas se nós dependemos das nossas forças e dos nossos recursos, então nós já estamos derrotados. Por isso, nós precisamos usar estes recursos que nós temos em Cristo. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Eu peço ao irmão que leia, por favor, o primeiro a encontrar. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8.
Quem lê, por favor? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, buscando um leão, buscando um leão que possa tragar aquele que está firme na fé, sabendo que, mesmo aflições, sem cumprem entre os devotos irmãos no mundo. Ok. Então, resumindo, apesar de Satanás já ter sido derrotado na cruz por Cristo, ele anda sempre ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então nós vemos que o inimigo das nossas almas, ele não cessa de procurar, ele não deixa de andar ao nosso derredor, ele anda sempre à procura de brecha para nos poder tragar. Mas nós temos os recursos para podermos resistir. E Paulo, do versículo 11 ao versículo 20, de Efésios 6, ele nos mostra a armadura cristã. Ele nos mostra como nós nos podemos defender. Vamos ler esse texto do versículo 11, de Efésios capítulo 6, do versículo 11 até ao 20. Que nos fala nesse recurso que é a armadura de Deus, que diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então a palavra do Senhor nos fala sobre esta armadura. E para nós descrevermos a nossa proteção, por exemplo, a armadura, ela acaba com a penetração do dardo que é lançado pelo inimigo da nossa alma. Então o cinto da verdade, ela resiste à decepção do diabo. A couraça da justiça, ela resiste às acusações de Satanás. Então colocarmos o escudo da fé, ela resiste contra o assédio de Satanás nas nossas mentes, que é onde trabalha e onde há a principal batalha e que está a tomar o lugar, e com ela pode extinguir não apenas alguns, mas todos os dardos inflamados do maligno. Então não há tempo nem lugar seguro para nós retirarmos a armadura. Então o que nós compreendemos é que se o inimigo constantemente anda ao nosso redor, então nós nunca podemos deixar de usar a armadura. No momento que deixamos de usar a armadura que o Senhor nos dá, então nós estamos sujeitos aos ataques. Uma coisa que precisamos compreender, e é uma coisa que, apesar de errada, mas nós compreendemos o conceito. Por exemplo, quando nós olhamos para os indianos, eles usam o turbante na cabeça. Sabem qual é o objetivo desse turbante, desse pano enrolado tantas vezes? É guardar a sua mente, guardar os seus pensamentos. Nós sabemos que o único que pode guardar os nossos pensamentos e as nossas ideias é o Senhor. Não é um pano na cabeça que nos vai impedir, ou vai impedir Satanás de entrar na nossa mente e lançar esses dados inflamados. É somente o
Senhor e a sua palavra. Mas eles têm esse conceito de que precisam guardar as suas mentes dos maus pensamentos e das más ações. Então é isso que nós precisamos compreender. O inimigo não cessa de lançar um dardo inflamado contra a nossa mente. E é aí que ele tantas vezes ataca e é aí que tantas vezes ele nos faz ceder. Então nós precisamos tomar a armadura do Senhor, precisamos guardar o nosso entendimento e ter essa consciência. Nós nunca somos fortes o suficiente no nosso pensamento para achar que nós conseguimos resistir aos dardos inflamados do maligno. Quando nós pensamos que pelas nossas forças nós não estamos sujeitos, então aí é que nós estamos vulneráveis a todo ataque do inimigo. Porquê? Porque estamos a tirar realmente a confiança no Senhor e na sua armadura que Ele nos expõe, e estamos a pôr a confiança na nossa fraqueza e na nossa fragilidade. Então nós precisamos realmente ter essa consciência. O inimigo das nossas almas, ele busca e lança constantemente esses dardos inflamados. Mas nós não precisamos ter medo dele. Porquê? Porque o nosso adorado Deus e Criador é maior que o inimigo das nossas almas. Então nós não precisamos ter motivo, qualquer motivo para ter medo de Satanás ou dos demónios. Não há nada grande sobre um demónio, exceto a sua boca. E é pela sua boca que eles lançam os pensamentos. São como os cães que ladram muito, mas não têm dentes. Então, eles não têm poder para nos destruir. É interessante esta comparação de que os demónios são como os cães que não têm dentes. Ladram, mas nenhum mal nos podem fazer. Porquê? Porque nós temos receio de quê? No cão, é os dentes, não é? Que eles podem dar uma mordida e causar grande prejuízo. Mas se eles não têm dentes, então nós não temos medo e nem nos sentimos intimidados. E assim é o que nós precisamos ter. Essa consciência, nós não nos podemos sentir intimidados nem pelo inimigo das nossas almas, nem pelos seus demónios. Então nós precisamos, pelo contrário, como cristãos que conhecemos a largura e a autoridade de Deus, colocar a nossa confiança plenamente no Senhor. Então o mundo espiritual ele está cheio de demónios, mas não há motivo para nós ficarmos com medo. Há outras coisas invisíveis e perigosas à nossa volta, como os micróbios. E quando os médicos não sabiam da existência destes micróbios, eles não sentiam receio, eles não esterilizavam os instrumentos e não lavavam as mãos e por isso as pessoas morriam. Mas cristãos que não sabem nada sobre a guerra espiritual e não veem necessidade de colocar a armadura de Deus e levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, nos deixa no mesmo estado. Então nós precisamos ter consciência, essa guerra existe, essa guerra é real, mas não é motivo para nós termos medo. Pelo contrário, sabendo quem é Cristo, é nele que nós precisamos confiar. 1 Pedro 3 diz, portanto, com um espírito alerta e com sobriedade. Vamos ler este texto. Então o que nós precisamos na realidade é guardar os nossos pensamentos, é guardar a nossa mente. Se o meu irmão encontrou, que leia, por favor, 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 13. Versículo 3. 13. 13. Sim. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperei inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Pode repetir, irmão? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperei inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, cingindo os lombos do nosso entendimento, estão alerta, estão atentos e estão sóbrios. Então, nós precisamos ter a nossa mente constantemente alerta e atenta a toda a influência que o inimigo tenta lançar
sobre as nossas mentes. E são muitas formas que ele tenta lançar essa influência. Através do comércio, através das escolas, através de caminhos enganosos, através de falsas coisas espirituais. E é sobre essas coisas que nós precisamos estar atentos. Então, muitas são as formas que o inimigo das nossas almas ele procura lançar sobre a nossa mente. Então, nós precisamos guardar a nossa mente. Nós não podemos menosprezar o agir de Satanás. Não necessitamos ter medo e nem devemos ter medo, porque Cristo tem todo o poder e toda a autoridade. Mas precisamos vigiar todos os pensamentos que sabemos que podem ser maus, para aprendermos a guardar a nossa mente em Cristo e estarmos guardados contra os ataques do inimigo das nossas almas. Então, o inimigo mais ataca é o quê? A nossa mente. Da nossa mente deixa o nosso coração, do nosso coração deixa a nossa boca, da nossa boca deixa à prática. Se podemos fazer assim uma reflexão mais rápida. Então, se nós guardarmos a nossa mente de todo o dardo inflamado maligno, com a ação e graça de Jesus Cristo, então nós estamos a anular o seu agir sobre a nossa vida. Então, sabendo que eles andam sempre ao nosso redor. Porquê é que ele anda ao nosso redor? Porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Se o anjo do Senhor anda ao nosso redor, quando há brecha na nossa vida, quando nós deixamos de vestir a armadura, deixamos de confiar, deixamos de buscar ao Senhor, então há brecha, damos lugar a que Satanás lance tudo dado inflamado e nos faça pecar. Então, que nós guardemos a nossa mente, que nós tenhamos a consciência desse agir de Satanás e não o menosprezemos. Infelizmente, há muita gente que menospreza o agir de Satanás. Então, são alvos fáceis. São como aquele avestruz que quer guardar, quer esconder a cabeça do perigo, mas deixa o resto do corpo inteiro. Então, tudo aquilo que podia fazer ter a vida é destruído. Então, que nós não negligenciemos realmente as astutas ciladas de Satanás, que nós compreendamos como é que ele age e que nós possamos ser guardados, ter a nossa mente guardada pelo Senhor e pela Sua Palavra, para podermos resistir no dia mau e sermos vencedores. Amém? Então, que o Senhor a cada dia nos dê essa consciência, que o Senhor a cada dia nos dê esse esclarecimento e que o Senhor a cada dia, com ousadia, com graça e com o poder do Espírito Santo, nos auxilie a guardar a nossa mente e a guardar a nossa vida. Amém? Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, nos mostras, Senhor, realmente o inimigo das nossas almas, Senhor, qual é a sua intenção, Senhor, e como ele opera na nossa vida, Senhor, através dos dardos inflamados, Senhor. Nós sabemos que ele não é poderoso, Senhor, nós sabemos que ele não está em todo lugar, Pai, e é através do pensamento, Senhor, que tantas vezes ele nos faz pecar, Senhor, e nos faz ter atitudes impróprias, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que tu nos ajudes, Senhor, a guardar a nossa mente e o nosso coração em ti, Pai, e assim possamos resistir a todas as ciladas do inimigo das nossas almas. Por isso toma as nossas vidas no teu altar, Senhor, e opera em cada um de nós, Senhor, mantém-nos sempre como soldados alertas, Senhor, soldados atentos, Senhor, e preparados, Senhor, para a batalha. Isto é o que nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos entoar mais um hino, vamos entoar um hino para podermos terminar o nosso culto. Depois eu peço à irmã Augusta que nos despeça na oração, que ora pela Priscila, que carece da graça do Senhor, e depois eu darei a bênção apostólica. Amém? Vamos então entoar o hino. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Amém.
de Jesus Cristo, venho mais uma vez à tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, a oportunidade que me destes para estar aqui com os meus irmãos, para te honrar, para te louvar, Senhor, porque tu és digno de ser honrado, tu és digno de ser glorificado. Guarda-nos, Senhor, na tua graça, na tua presença, Senhor. Concede-nos, Senhor, sentir o teu amor a cada dia que nos concedes, Senhor. Obrigado pelo teu céu, Senhor, que mais uma vez, com tua sabedoria, nos dá ensinamento, nos explica, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra ministrada, pelo uso que fizeste com o teu servo, Senhor, para tocar os nossos corações e que a nossa mente seja preservada pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por cada família aqui presente, Senhor, e por todos aqueles que não estão, Senhor, por qualquer razão não puderam estar presentes, Senhor. Mesmo aqueles que estão ouvindo na live, Senhor, visita o coração de cada um. Visita cada família, Senhor, abençoa, Senhor, a cada um. Cuida, Senhor, daqueles que confiam em Ti, Senhor. Não permitas que o inimigo perturbe a vida de cada um de nós. Ó Senhor, nós confiamos em Ti, porque sabemos, Jesus, que Tu estás vivo e que Tu cuidas de cada um de nós. Porque nós sabemos, Senhor, o quanto é difícil estar aqui neste mundo, venir, Senhor, cheio de tentações, cheio de armadilhas, Senhor, mas Tu, Senhor, Tu és o Deus de todo poder e de tudo para Ti nada é impossível. E Tu podes guardar, Senhor, e nos dar capacidade, entendimento de estarmos firmes na Tua palavra, de podermos, Senhor, mantermos fé em Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Senhor, também te coloco no Teu altar de graça a Tua serva Priscila, Senhor, ela necessita muito da Tua misericórdia e da Tua graça. Visita, Senhor, o seu coração, a sua mente, Senhor, que ela possa sentir a mão poderosa neste momento, Senhor, e que ela tenha uma noite de paz, de descanso, Senhor, que seja Ele o que esteja a perturbar, Senhor, seja Ele o problema, Senhor, para Ti não há limites, para Ti nada é impossível, Tu tudo podes transformar. Consola, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, a favor da Priscila, também a favor de todos aqueles que confiam em Ti e que necessitam, Senhor, de sentir o Teu amor e de sentir que Tu estás disposto a ajudar segundo a necessidade de cada um. Pai, também te agradeço por tudo que foi administrado e te peço que continues abençoando o Teu servo, Senhor, e que nos leves para a nossa casa, que nos deis uma noite de paz, de descanso, Senhor, que no dia da manhã és Tu que prevês, és Tu que nos dás. Obrigado. Continua, Senhor, a conduzir-nos segundo a Tua misericórdia e o Teu amor. É no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu te agradeço. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam connosco, agora e eternamente, e nós dizemos Amém. Amém. Que possamos continuar a abençoar e a derramar a sua graça.